Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 13. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, é que eu e você vamos nos casar, meus irmãos. E que eu e você ainda vamos gerar, meus irmãos. Que eu e você ainda vamos dar à luz, meus irmãos. Vamos dar à luz a um varão, meus irmãos. A um profeta, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que não se cumpriu na tua vida, meus irmãos, agora vai se cumprir, meus irmãos. E você vamos gerar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque tudo que foi interrompido da minha tua vida, meus irmãos, a partir de hoje vai começar a gerar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo, meus irmãos. As promessas de Deus na minha tua vida vão começar a se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Eu e você vamos gerar, meus irmãos. E eu e você vamos nos casar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Deus já está preparando tudo, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Tudo que eu e você passamos, meus irmãos, foi permissão de Deus. Mas Deus já está preparando tudo para mim e para você, meus irmãos. Eu e você vamos dar luz, meus irmãos. Vamos ser mãe de um varão, meus irmãos. Vamos gerar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Vamos dar fruto, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo fez, meus irmãos, foi para você não gerar. Para impedir as bênçãos de Deus na minha tua vida, meus irmãos. Mas acabou, meus irmãos. Porque tudo que Deus prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque chegou o tempo de promessa na minha vida, na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque tudo que Deus prometeu na minha e na tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para que ele se arrepender, meus irmãos. E está escrito na palavra de Deus, meus irmãos. Que eu e você vamos nos casar, meus irmãos. E vamos gerar, meus irmãos. Vamos dar luz, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tudo que ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Queira o diabo não, meus irmãos. Porque quando Deus promete algo na minha tua vida, meus irmãos, ele cumpre, meus irmãos. E é o tempo de promessa, de cumprimento de promessa na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Tudo que ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E foi só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.